a questão da orçamentária, dita por Marcelo, tem a ver com o índice de desenvolvimento humano, muito bem defendido por Fábio, e tem a ver também com a questão da saúde, porque sem educação a gente também não consegue ter saúde, é a questão do Fundeb, ou o novo Fundeb, como estão preferindo chamar. Para poder falar disso, e dessa questão que a gente teve essa semana, né, a queda de braço aí entre Senado e Câmara, a guerra que teve aí na imprensa, junto com a sociedade civil organizada, lutando aí, as críticas sofridas pelo primeiro movimento da Câmara dos Deputados, em querer desviar 16 bilhões, para também ser didático como o Fábio, eu quero explicar um pouquinho rapidamente o que é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Foi criado em 2007 para poder ampliar o Fundef, que já existia, mas que não alcançava todas quer dizer, o Fundeb também não alcança todas as escolas. Mas o que é o Fundeb, né? O que é isso? O Fundeb ele funciona como um equalizador. Ele vem para tentar reduzir, diminuir a diferença que é abismal das redes públicas para as redes particulares e tentar reduzir também a diferença, que também é grande, entre estados e municípios. Como assim? Bom, um estado como o Rio de Janeiro tem um determinado X de orçamento. Já um estado como o Sergipe tem um determinado orçamento Y menos X, que é muito menor do que o orçamento do Rio de Janeiro. Quando o estado do Rio, ou o município da cidade do Rio de Janeiro, tem que gastar lá os seus 25%, que estão na lei lá, garantidos por lei, que apesar de muitas vezes eles não serem totalmente gastos, a gente tem casos aqui recorrentes no Rio de Janeiro de não chegarem aos 25%, fechar com 18%, 20%, né? Esse dinheiro, como há essa discrepância entre os estados e os municípios, um município X, lá de Sergipe, ele vai ficar muito aquém do valor de orçamento que o município Y aqui da Baixada, ou aqui do estado do Rio de Janeiro, ou a própria cidade do Rio de Janeiro, se a gente for usar como exemplo, que é a maior rede pública da América Latina, com 1.092 escolas, 1.126 escolas. Bom, e aí o Fundeb ele é uma cesta de impostos, que a maior parte vem do Estado e dos próprios municípios, que vem para tentar equalizar essa questão. Ele vinha equalizando, né, essa questão. O que se procurou fazer com o novo Fundeb foi ampliar esse guarda-chuva e alcançar mais estados e chamar o governo federal para participar mais, porque o governo federal só ajudava com 10% do que era arrecadado, né? E agora a gente vai ter da aprovação, desde que foi aprovado, né, lá em agosto, até 2026, o governo federal ele vai paulatinamente aumentar a sua participação até chegar a 23% em 2026. O que ocorreu? Ocorreu que a Câmara Federal dos Deputados, ela tentou botar uma jabuticaba, um jabuti, não sei como é que o pessoal costuma falar, que desviaria desse montante 10% para as escolas ditas filantrópicas, confessionais, que são escolas ligadas a linhas religiosas, né? E essas escolas receberiam, veja só, nós temos hoje no Brasil um universo, uma população de 47 milhões de jovens matriculados. Desses 47 milhões, 40 milhões estão em escolas públicas, o que equivale a 83%. E as escolas ditas filantrópicas ou confessionais, elas só respondem por 1 milhão desses jovens, o que chega a aproximadamente 2%. Então, o que os deputados pretendiam? Tirar desse montante 10% do que ia para 83% dos jovens, para dar, não bastando ser iniciativa privada, apenas 2% dessa população total. Consegui me fazer entender? Repetindo. Em vez de você dar todo o dinheiro público que vai ser arrecadado para os 83%, os 40 milhões de alunos, né, das redes públicas,
Você ia tirar 10% desse valor, 16 bilhões, para dar para 1 milhão de alunos de uma pequena parcela, né, de 2% dessa população total. Na verdade, entendi. Então, deu para entender? Deu para entender. Se eu estou assistindo o teu programa em casa agora, o que eu estou entendendo é, eu vou dar muito dinheiro para uma pequena parcela de estudantes. Nada contra esses estudantes, mas, na verdade, se o objetivo é social e abordar o maior número de pessoas, eu tenho que abraçar esses outros estudantes, no maior quantitativo possível. E aí a situação... É só para estabelecer o coberto curto desta forma. Exatamente. Aí, só para concluir, eu já jogo para vocês. Só para concluir, eu já jogo para vocês. Deixa eu só concluir. Estou ansioso. Estou ansioso. Eu estou ansioso porque só tem 2 minutos para acabar o programa. Se a gente olhar no final, não, agora a gente vai ter que, né, infelizmente, seguramos muito no Covid. E aí, se a gente for olhar, aí você... Bom, e aí no final, se você for olhar o que vai ser incrementado pelo governo federal, são 20 bilhões só em 2026. E agora já estão querendo tirar 16 bi. Quer dizer, o governo federal só vai chegar a 20 bi no final, lá em 2026, e agora os caras já querem tirar 16. É pior, sendo que a maior parte dos municípios que estão inseridos nesse programa, eles dependem, em média, tem estudos, tá, sobre isso, eu posso colocar também depois na descrição, eu levantei esses estudos, do próprio governo federal, que 65% da educação pública desses municípios depende do Fundeb. Perfeito. Então seria... Excelente a sua fala. Perfeito. Agora é o seguinte, agora eu fiquei até com dúvida. Agora é com vocês, pô. Não, na verdade, eu estou confuso. Ficou confuso? Não, eu atrapalhei. Na verdade, eu estou rindo porque a fala do Euler foi uma fala que apresentou de maneira... O Euler, na verdade, ele contribuiu e técnica, a verdade é essa. Mas o ponto que chama atenção, e eu tenho sempre essa preocupação quando eu estou falando para vocês. Eu estou sentado no sofá assistindo um programa de 4 pessoas aqui, falando de economia, política e destaques da semana. Excelente. E aí, essa pontuação que o Euler acabou de dar olha, passamos, a sociedade brasileira ganhou e esses recursos não serão destinados para uma pequena parcela, e sim para a totalidade dos brasileiros que estão nessas escolas que precisam ter esse aporte de recursos monetários para que eles reduzam essa disparidade, independente deles estarem em Belford Roxo, Mesquita, ou estar em qualquer outro município que a gente possa pensar aí ao longo desse Brasil gigante. É isso, Fábio. Em números, muito rapidamente, isso representa o seguinte, são 39, quase 40 milhões de crianças, adultos, adolescentes, dependem do financiamento público da educação. É isso. Dependem. 40 milhões. Isso representa 83% das matrículas de 2019. Não é pouca gente que depende do Fundeb, que depende do financiamento público. 83% das matrículas de 2019, mais 32% nos estados, 48% nos municípios. Olha aí. E o Fundeb, na conta total disso, né, que já vem com defasagem, representa aproximadamente 60% da composição das receitas das escolas públicas. Então, esse é o ponto. Ele é fundamental porque ele é o principal elemento na composição das receitas das escolas públicas, da educação pública desse país. Processo motor, né? Não dá para entender qualquer tipo de ação efetiva na educação de base se você não tiver o Fundeb para isso. E aí, o que se faz na base quando você tem uma estrutura de corte orçamentário ou não tem a aprovação no Fundeb? Você cria, só para fazer um retrospecto, aquilo que foi feito no governo Temer quando ele fez o corte na ciência e tecnologia para investimento em pesquisa em níveis de pós-graduação, por exemplo. E a gente está sofrendo até hoje ainda, né? E os cortes continuam. O que você faz? Você deixa de criar uma forma de ensino tecnológico, de processo de formação de pesquisadores nas universidades. Isso foi feito no governo Temer, com aquele corte absurdo. Você quebrou 20, quebrou uma geração. Agora, o Fundeb, no governo, fazer isso é desmotivar qualquer perspectiva de uma geração de estudantes secundaristas.
Qualquer perspectiva de uma formação de ensino fundamental na primeira linha e na segunda linha. Lembrando que os nossos secundaristas já foram atacados, né? Quando esse governo não nos deu os direitos que eles pediram, foi pedido por eles lá na enquete, que oh, meu Deus do céu, me ajuda a falar o exame, gente, o exame nacional, como é que é o nome? Enem? O Enem fosse feito só no meio do ano que vem, a partir do segundo semestre, mas o governo, de forma positiva, colocou para janeiro, alijando esses jovens do direito de participar do Enem. Antes de você terminar, antes de cair para o encerramento, eu só queria deixar registrado que a gente fica falando em números e tal, e às vezes não dá fonte, as pessoas buscam fontes. Esses dados que eu chamei a atenção agora estão na... Como é que é o nome aqui? Na FINEDUCA, Associação Nacional de Pesquisa do Financiamento em Educação. E ontem, o professor que faz parte lá, o professor Tiago, ele apresentou um ciclo de estudos e debates. FINEDUCA e o laboratório também de educação. Ele apresentou os dados ontem no ciclo de debates, estudos e debates sobre política e financiamento da educação, e também está lá na campanha nacional pelo direito à educação. Então, assim, nós estamos mostrando os dados, a realidade, mas tem base. Inclusive, foi o grupo da FINEDUCA que ajudou apresentando as planilhas lá no Senado, para o Senado... Isso aí que eu ia falar. Exatamente. E outra coisa, Marcelo, sabe onde é que a gente também encontra esses números? Por incrível que pareça, as pessoas acham que não, mas estão olhando. Inclusive, o seu Guedes teve um mal-estar lá com um dos representantes da OCDE, na própria OCDE. Porque eles acham que é fácil entrar na OCDE, no clubinho lá, mas os caras estão de olho. Eles olham lá quando um professor brasileiro ganha menos de 15 mil dólares por ano. Eles estão lá olhando isso. E eles querem participar do grupo. Mas o governo fazendo a gestão que está fazendo, uma inserção no cenário internacional cada vez mais medíocre, sobretudo, e aí na porta da OCDE, no momento em que a gestão de tudo que o Brasil está vivendo, na questão ambiental, educação, a própria instabilidade política, não dá qualquer tipo de gabarito ou prerrogativo para o Brasil sequer colocar um crachá e dizer, eu sou OCDE. Por favor, aí, menos caviar, mais torresmo, pelo amor de Deus. Que ser liberal, todo mundo é liberal. Eu queria encerrar essa parte aqui falando só da questão, terminar na questão do Fundeb, falando que o Fundeb hoje é a única esperança que a gente tem, quem milita pela educação pública, e aí eu quero usar a frase do Marcelo, que ele usou muito, que ele foi combativo essa semana, e valeu a pena, é que o Fundeb é público e nada para privada. Acho que foi isso que você colocou, não foi, Marcelo? O Fundeb nenhum dinheiro público para privada. Nenhum dinheiro público para privada, né? Por quê, gente? E outra coisa, não acabou ainda, tá? O Partido Novo apresentou lá uma... Como é que fala? Discussão, né? Uma emenda para as filantrópicas. Uma emenda para ser debatida ainda. A gente tem que continuar atento, que o Partido Novo não desistiu, ele quer ir para o último round. Então a gente tem que ficar esperto e atento. E para encerrar... É interessante isso daí, Euler, que é o ser liberal no Brasil com dinheiro do BNDES, né? Fazendo uma piada aí. Isso aí. Eu vou comprar a Servia. Eu quero comprar a Servia, né, Fábio? Por R$1 depois eu pago. Assim, aí nesse sentido, o liberal americano ele está nadando de braçada, né? Porque ele vai fazer com dinheiro particular. Mas é bem interessante esse processo. Mas fala aí, olha. Não, eu queria falar só para encerrar que, Marcelo, a gente assistiu juntos, né, a palestra do Thomas Piketty, né, uma palestra muito boa. E o primeiro ponto desse novo livro do Thomas que eu vou comprar e vou ler é do Capital e tu lembra o título, Marcelo? Ideologia. Ele fala de que ele se sustenta em 3 pontos. O primeiro ponto que ele falou, qual foi? Educação, para poder reduzir desigualdade. Primeiro ponto dos 3 que Thomas Piketty foi educação. Depois, o segundo, se eu não me engano, Marcelo, me corrija, distribuição, né, Marcelo? Era a questão da distribuição. E o último era reparação. São os 3 pontos que ele coloca. Então, se você escuta de um liberal uma coisa dessa, que é um cara que eu admiro e respeito, eu acho que a gente tem aí, né, que repensar
como é que está sendo conduzido a questão educacional no nosso Brasil. Beleza, pessoal. Celso Furtado dizia isso. Eu acho que o crescimento ele tem que ser interno e você tem que usar o capital humano. Não dá para seguir um país com uma fortaleza se você não fortalece a população que nele existe.